No dia 12 de outubro de 2012, por volta das 8 horas da noite, Shayna Hubers ligou para a polícia e contou para eles que ela tinha acabado de matar o seu namorado. Ela disse aos policiais que atirou nele 6 vezes e afirmou que fez isso em legítima defesa. O nome da vítima? Ryan Carter Poston. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria e esse é o LEF, Livros e Fatos. E antes da gente continuar o caso de hoje, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal que vocês vão me ajudar muito por aqui. E se vocês tiverem alguma sugestão de caso, pode deixar aqui nos comentários que eu vou trazendo para vocês. E agora vamos lá? Direto pro vídeo. Ryan nasceu no dia 30 de dezembro de 1982 em Fort Mitchell, no Kentucky. Ele vem de uma família rica, de muitas posses, uma família bem tradicional e conhecida ali na região. Lisa Carter e Jay Poston eram os pais de Ryan. E a Alison, a Catherine e a Elizabeth eram as irmãs mais novas. Ryan sempre foi muito estudioso e ainda muito jovem se formou advogado pela Universidade do Kentucky. E ele tinha acabado de abrir seu escritório de advocacia na época dos fatos. Ryan era um cara simpático, amável, bonito. As fotos dele mostram que ele era um cara muito atraente, sabia conversar sobre todos os assuntos. Ele falava sobre política, filosofia, direito. Era extremamente inteligente, sempre cercado pelos amigos e vivia cercado por mulheres muito bonitas. E ele não tinha inimigos conhecidos. E ele era muito próximo à família. E apesar de seus pais serem separados e ele morar sozinho, a família era muito unida e eles sempre estavam juntos. Ele era muito querido pela nova família da mãe, que se casou de novo. E ele era muito apegado ao pai. Eles estavam sempre juntos. Era um cara com uma carreira brilhante, promissora. Ryan Poston era aquele tipo solteiro bom partido. Ryan tinha tido um relacionamento mais longo com Lauren Ward. Eles moraram juntos, mas depois de 1 ano e meio, eles se separaram. Mas a Laura disse que ela tinha certeza que eles acabariam voltando num outro momento da vida deles. E foi aí que a prima de Ryan, Carissa Callisley, apresentou Shayna Hubers para ele. A Shayna tinha uma história de vida um pouco diferente do Ryan. Ela vem de uma família classe média do subúrbio, é uma menina muito inteligente, sempre tirou notas altas na escola, estudava psicologia e era muito empenhada em ter sucesso na vida. Shayna também era conhecida por ser uma moça muito bonita. E em 2011, Ryan, com 29 anos, e Shayna, com 19, começaram a namorar. Nessa época, ele já estava indo muito bem com o escritório de advocacia e ela estava cursando psicologia na Universidade de Kentucky. No início do namoro, eles se sentiram muito atraídos um pelo outro. Mas logo o Ryan foi perdendo o interesse pela Shayna e ao longo aí de 1 ano e meio eles se separaram e voltaram várias vezes. E era sempre o Ryan que terminava o namoro, porque ele já não estava mais gostando dela, de ficar com a Shayna. E os amigos deles, que conviviam com o casal, diziam que a Shayna via no Ryan um passaporte para uma boa situação econômica e social que ela considerava ideal para ela. E o Ryan, durante todo esse tempo de namoro, ele tentava terminar o relacionamento e não conseguia. Ele disse para um amigo que uma vez, numa dessas tentativas de terminar o namoro, ela mandou para ele 75 mensagens e ele não aguentava mais. Ele disse para esse amigo que ele já estava emocionalmente, fisicamente abalado e não queria mais continuar o relacionamento. E a Shayna já tinha percebido isso. Inclusive, ela disse a uma amiga que o Ryan disse para ela que só continuava o namoro porque todas as vezes que eles terminavam, ela chorava desesperada e isso fazia ele se sentir muito mal. E ele acabava ficando. Mas na verdade, ele não queria mais ficar nesse relacionamento. E eu não tinha comentado antes, mas o Ryan gostava de armas. E nos Estados Unidos, as leis de uso de armas são um pouco diferentes daqui do Brasil. E o Ryan acreditava que as pessoas deveriam ter porte de arma e ter uma arma em casa para se sentirem mais protegidas. Então ele tinha várias armas, balas, todo esse aparato relacionado a armas no seu apartamento.
Ele até ensinava suas namoradas a manusear as armas. Eles praticavam tiros juntos nos campos de tiros e, caso elas precisassem se defender, elas já saberiam o que fazer. Inclusive, ele levou a Shayna num desses campos de tiros. E numa dessas vezes, ela mandou uma mensagem para uma amiga dizendo que ela queria atirar nele e fingir que era acidental. A amiga não levou a sério o comentário. Mas hoje, depois de tudo isso, será que se esse comentário tivesse sido levado em consideração, o desfecho dessa história seria o mesmo? Bom, acredita-se que o Ryan tenha chegado no seu limite no dia 11 de outubro de 2012, um dia antes do crime. Ele foi jantar com a família, eles foram assistir a um debate político, porque eles eram uma família muito engajada com a política, e ele comentou com o padrasto que ele não queria mais manter o namoro, que ele não aguentava mais e que ele tinha colocado um fim no relacionamento com a Shayna, porque não tinha mais condições deles continuarem juntos, e que ele já tinha até marcado um encontro romântico com outra garota. O encontro era com uma das finalistas do concurso Miss Estados Unidos, Audrey Bolt, a Miss Ohio 2012. Inclusive, ele tinha marcado um encontro com ela no dia seguinte, o dia do crime. A princípio, o encontro seria no apartamento dele, mas eles acabaram mudando e marcaram num bar. E acredita-se que esse foi o gatilho para Shayna fazer o que fez. Na noite do crime, 12 de outubro de 2012, depois que Shayna ligou para a polícia, os policiais chegaram e encontraram o Ryan caído no chão, já sem vida. E a Shayna estava sentada com as mãos levantadas. Eles levaram Shayna para a delegacia e ela disse que só ia falar na presença do advogado dela. E de acordo com as leis americanas, eles respeitaram. Mas a Shayna não parava de falar um minuto. Então eles deram sequência no interrogatório. Shayna disse que eles estavam terminando um namoro, mas na verdade ele estava terminando. Aí ela falou que foi pegar as coisas dela e ele não deixou. Eles começaram a brigar, ele a empurrou e ela caiu no chão. Mas ela não tinha nenhum hematoma, nada. E segundo ela, como ela percebeu que ele ia pegar a arma em cima da mesa, ela levantou, pegou a arma primeiro e atirou nele. O primeiro tiro foi na cabeça e ele caiu. E olha que absurdo que ela falou, que como ele começou a agonizar, ela ficou com dó e deu mais 5 tiros para acabar com o sofrimento dele. Ela disse que seu relacionamento com o Ryan era abusivo. E outro absurdo, ela falou para os policiais que Ryan era muito vaidoso e queria fazer uma plástica no nariz. Então ela mesma, dando os tiros no rosto dele, faria a tal plástica que ele tanto queria fazer. Por isso que esse caso ficou conhecido como o crime da plástica no nariz. Durante todo o interrogatório, ela ainda falava coisas absurdas. Ela perguntou para os investigadores se na prisão pode tomar banho ou as pessoas ficam sujas, se ela poderia se casar. Ela falava que não sabia se alguém iria querer se casar com ela se soubesse que ela matou um namorado em legítima defesa. E ela falava tudo isso como se ela estivesse confessando o crime. Mas ao mesmo tempo, ela falava que tinha que ir embora porque precisava entregar um trabalho da faculdade. Ela estava visivelmente confusa, falando coisas totalmente desconexas. E quando ela ficou sozinha na sala de interrogatório, ela começou a dançar pela sala, começou a cantar Amazing Grace, que é uma música religiosa, falava em voz alta e ela disse, abre aspas, eu fiz isso, sim eu fiz, eu não posso acreditar que fiz isso, eu sou tão boa em atuar, fecha aspas. Parecia que ela estava perturbada e totalmente fora de si. Na mesma noite do crime, Shayna foi presa por assassinato.
e foi mantida sob uma fiança de 5 milhões de dólares. Ela foi indiciada pelo assassinato de Ryan Poston no dia 20 de dezembro de 2012. Um mês depois, em janeiro de 2013, a defesa de Shayna entrou com um argumento alegando que ela era inocente das acusações de assassinato. O tribunal não aceitou e ela, incapaz de pagar a fiança, continuou presa até o julgamento, que aconteceu no dia 13 de abril de 2015, 2 anos e meio depois. Os promotores argumentaram que o motivo do assassinato era que Ryan Poston queria apenas terminar o relacionamento do casal. E os advogados de defesa continuaram alegando que os tiros foram dados em legítima defesa e que Shayna foi vítima de violência doméstica. A acusação apresentou evidências de mensagens de texto que deixavam claro a obsessão de Shayna por Ryan, e várias testemunhas, incluindo os familiares de Ryan, Audrey Bolt, a garota com quem ele estava começando a se relacionar, e uma ex-companheira de cela de Shayna. Carissa, a prima de Ryan, que apresentou a Shayna para ele, testemunhou que seu primo estava tentando evitar qualquer conflito com Shayna. E ela leu várias mensagens de texto que ela trocou com Poston antes daquela noite fatal. O padrasto de Ryan, o Peter, testemunhou que um dia antes do crime, Ryan disse que não queria mais manter o relacionamento com a Shayna e que na noite seguinte, que era o dia do crime, ele teria um encontro com a Audrey, mas que ele não sabia como é que ele ia contar isso para Shayna, porque ele não sabia qual seria a reação dela. E todo mundo sabia que ela era extremamente ciumenta e possessiva. Para vocês terem uma ideia, durante o inquérito, os investigadores encontraram mais de 70 mil mensagens trocadas entre eles. E a maioria, mais de 70% das mensagens, foram enviadas por Shayna. Quando Audrey Bolt deu seu depoimento, ela afirmou que, na noite do assassinato, ela e Ryan planejavam se encontrar num bar às 9h30 da noite. E que ela ficou um bom tempo esperando, mas ele não apareceu. A ex-colega de cela de Shayna, Cecily Miller, também testemunhou e disse que Shayna ficava se gabando de ter matado seu namorado. Cecily disse que ela ria sobre ter atirado no rosto dele e fazer a plástica no nariz que ele sempre quis. E disse também que ela falava que ela poderia alegar insanidade mental, mas que seria muito difícil acreditarem, porque ela era muito inteligente. Ela dizia que ela tinha o QI de Einstein, então ela iria alegar a síndrome da esposa espancada. Ainda bem que não deu certo. No dia 23 de abril de 2015, Shayna Hubers foi considerada culpada do assassinato de Ryan Carter Poston. Após o veredito, o júri declarou uma pena de prisão de 40 anos. Os advogados dela pediram um novo julgamento, afirmando que não tiveram permissão para apresentar as evidências e também que não ouviram as testemunhas que teriam mostrado que Shayna matou Ryan em legítima defesa. E pediram também que o juiz reconhecesse Shayna como vítima de violência doméstica, o que reduziria o tempo que ela teria de cumprir, até que eles pudessem pedir a liberdade condicional. 4 meses depois dessa solicitação dos advogados dela, Shayna continuou condenada a 40 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional somente após 20 anos de cumprimento da sentença. E aí, após a sentença, novamente Shayna apelou de sua condenação. O recurso foi concedido em agosto de 2016, anulando sua condenação, porque um dos jurados tinha tido uma condenação de crime, e a lei do Kentucky proíbe criminosos condenados a participar de júri num tribunal. O novo julgamento de Hubers foi programado para 18 de setembro de 2017, mas de novo foi adiado, porque o novo advogado de Shayna pediu um prazo para que ele tivesse tempo de se preparar para o novo julgamento que aconteceu no dia 8 de agosto de 2018. Nesse julgamento, a defesa foi toda construída em torno da afirmação de que Ryan era um namorado abusivo. Após 5 horas de julgamento,
o júri novamente considerou Shayna Hubers culpada de assassinato. Ela foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. E acreditem, na prisão, Shayna se casou com outra detenta, mas o casamento não deu certo e depois de um ano elas se divorciaram. Ela terá de cumprir 20 anos antes de ser avaliada para liberdade condicional, e isso somente em 2032, o que poderá nem acontecer, porque esses pedidos de condicionais são muito demorados. Então pode ser que Shayna Hubers nunca saia da prisão. Essa história do Ryan é muito triste. Um cara bonito, novo, com futuro brilhante, infelizmente se envolveu com a pessoa errada e não teve tempo de sair do relacionamento antes de tudo isso. E esse tipo de relacionamento, com muito ciúme envolvido, com esse sentimento de posse pelo companheiro, é fadado a não dar certo. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente só tem controle do que a gente quer fazer com o outro, mas a gente não tem controle nenhum sobre o que o outro quer fazer com a gente. Então, o melhor a fazer é pensar sobre esse relacionamento e, se for preciso, sair de tudo isso e procurar uma relação saudável antes que seja tarde demais, como foi pro Ryan Carter Poston. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Se vocês gostaram, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, com a família. Deixe aqui nos comentários se vocês têm alguma sugestão de caso, eu anoto aqui, vou trazendo para vocês. E vocês me encontram também nas redes sociais, que eu sempre aviso quando sai vídeo novo aqui no canal. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Eu sou a Valéria e esse é o LEF Livros e Fatos. Até o próximo vídeo. Beijos!